boa noite novamente para você que continua sintonizado aqui no J Mais ABC dessa segunda-feira. E nesse bloco nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Pedro Bottaro, vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo André. Então, Pedrinho, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. E não teria como ser diferente, né? Precisamos começar falando sobre as diversas inovações que a sua gestão marcou na Câmara de Santo André. Você pode citar as principais? Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem, em especial quero mandar um grande abraço para o amigo Carreiras, que faz um trabalho excelente, levando a boa informação aqui da TV Mais para toda a população do Grande ABC e pelas ondas da internet também para o mundo inteiro, né? Acho que em todo lugar a gente escuta as pessoas, a informação chega. Eu sempre defendo que a administração pública precisa cada vez mais prezar esse lado da inovação, da mudança, e desde de 2019, quando fui a primeira vez presidente da Câmara Municipal, eu tenho buscado fazer inovações. Nós mudamos, fizemos uma grande reforma no prédio da Câmara Municipal. Hoje a gente economiza recurso público com algumas inovações, sistema elétrico com iluminação de LED, nós fizemos também sistema de ar-condicionado central, mudamos todo o processo burocrático de papel, agora para acabar com papel e virou Câmara sem papel, com processos digitais, então isso também reduziu o custo com material gráfico, por exemplo. Então hoje, aliás, anunciar em primeira mão que nos últimos 6 anos a maior economia que houve na Câmara Municipal foi esse ano, inclusive que favorece muito para o combate ao Covid, porque uma grande parte desse orçamento nós já destinamos para o Executivo colocar nas ações de combate ao Covid. Então, foi uma conquista importante e, além disso, a gente também teve o início da Escola do Legislativo, onde a gente está ensinando cidadania, falando um pouco sobre as ações que você pode fazer junto ao Poder Executivo, e criamos também a Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher, que é um braço para a Justiça, também um braço para o Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, ali é uma integração, mas principalmente para atender a mulher nesse momento que a gente discute bastante feminicídio. Então, é uma das inovações. Além disso, várias ações que nós tivemos com relação à pessoa com deficiência. Entre elas, nós introduzimos esse ano a tradução simultânea das sessões ordinárias e também sessões solenes para a Libras. Então, hoje você atende a população surda que chega até a Câmara e pode também conversar com os vereadores. Então, são pequenas inovações que têm dado um bom resultado para Santo André. Bottaro, quais foram os principais projetos de leis que foram encaminhados no último ano, né, no ano de 2021, e que passaram pela Câmara de Santo André? Um grande projeto que a gente estava na expectativa de que chegasse até a Câmara foi o Refis, Programa de Refinanciamento de Débitos. As pessoas que não puderam quitar seus débitos nos últimos anos, e principalmente por conta da pandemia, nós tivemos vários empresários que sofreram muito com a pandemia, é questão óbvia. Nós tivemos também a regularização fundiária de algumas áreas, inclusive que deram cidadania para a população, então o direito da escritura ali da sua casa própria, né? Um outro projeto importante que nós tivemos também foi regularização dos imóveis, também bastante gente, que é um outro programa também de regularização que o prefeito enviou para a Câmara. E um projeto que foi importante, que tinha uma defasagem grande, que foi o do IPTU, que nós estamos com uma planta genérica travada, porque nós tivemos em 2017 um grande problema de uma planta genérica errada, que foi aprovada naquele momento, e depois, conforme foram passando os anos, o prefeito ele mandava um projeto cancelando aquela lei de 2017. Então, na verdade, cancelando não, amortizando os efeitos daquela lei. Então, todo ano você tinha que mandar. Se ele não mandasse essa lei amortizando os efeitos, suspendendo os efeitos, você ia automaticamente implementar aqueles valores de planta genérica. Então, o que ele fez? Ele cancelou num projeto de lei essa planta de 2017, que foi aprovada erroneamente, pegou a de 2002, que era aquela utilizada na cidade, e aí acrescentou os índices da inflação, e aí esse ano, então, a gente aprovou para poder vigorar a partir do ano que vem. Agora, vereador, infelizmente, que bom que foi o senhor que tocou nessa questão do IPTU de Santo André,
Mas a grande realidade é quem nos assiste de casa, mora em Santo André, quer saber que a economia está cada vez mais difícil, as coisas cada vez mais altas e esse IPTU de quase 10% vai vir e fazer muito a diferença para o lado negativo no final do mês nas contas das pessoas. Então eu gostaria que o senhor explicasse mais uma vez, ou até de uma forma um pouco menos técnica e um pouco mais simples para quem nos acompanha, até para dar como se fosse realmente dar uma resposta à população de Santo André, para que entendam o porquê realmente desse aumento, como o senhor já muito bem explicou agora, que desde 2017 vinha sendo reamortizado esse valor e infelizmente agora não tem mais como sustentar. Na verdade, o que aconteceu? Em 2002, o último governo do Celso Daniel, até antes dele falecer, houve um grande boom na cidade, o IPTU aumentou 1000% em alguns casos, foi um negócio bem equivocado. Em 2017, foi para a Câmara um projeto de lei utilizando os valores das residências, o valor venal de cada residência, baseado num estudo feito no ano de 2013. E se você, 13, 14, se você pensar, você aplicar um valor em 2017, calculado em 2013, a gente sabe que o mercado imobiliário ele aumenta e diminui conforme passaram-se os tempos, né? Inclusive, para a gente ter uma ideia de que ano foi isso, foi antes da reeleição da Dilma, quer dizer, e aí em 2017 você aplicar um estudo feito há anos antes, era um problema. Então, o governo anterior tinha feito esse estudo, porém não tinha aplicado. E aí a Secretaria de Finanças, naquele momento, pegou o mesmo estudo e aplicou. E aí a gente, aí quando os vereadores também aprovaram o projeto do Executivo, do prefeito Paulo Serra, que veio ali no afogadilho da questão para poder realmente resolver esse ápice que tinha entre 2002 e 2017. Fato é que quando começou a chegar os carnês, que percebeu-se então o erro que também havia sido cometido por conta da defasagem, porque uma coisa é você remediar um problema antigo, né? Mas o próprio prefeito usou essa palavra, o remédio ele se torna veneno quando a dose é muito grande. Então, de fato, foi o que aconteceu. Aí começou a perceber-se um imóvel de R$1 milhão passou a valer 2 em meses, quer dizer... Mas se você tinha que ter sido progressivo, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, até 2017, se você faz um IPTU progressivo, a população entende que precisa ser reajustado. O IPTU de Santo André, comparando com o de outras cidades do Grande ABC e até da região metropolitana, é realmente o mais baixo, né? Até aí, tá tudo certo. O problema é você cobrar isso de uma maneira errônea, de uma hora para outra você cobra um problema de décadas e aí a população não pode pagar esse preço, erro dos prefeitos que vieram anterior ao prefeito Paulo Serra. Então o que aconteceu? Quando você tem uma planta genérica, você não pode revogar essa planta. Você precisa de uma base de cálculo. Então o que ele fez? A cada ano ele foi colocando um projeto de lei que suspendia os efeitos daquela lei, porém utilizava aquela planta genérica. E aí, quando um prefeito não mandar esse projeto suspendendo os efeitos, que era o efeito do aumento, você volta a valer aquele de 2017 com todo o aumento ali já calculado, porque já havia sido aprovado. Então, o que ele fez? Ele aprovou um projeto de lei novo, suspendendo esse projeto, revogando essa lei, né, que aí já não era mais projeto, era revogando essa lei, e agora com valores novos. E aí os valores considerou-se o menor índice da inflação, que é o IPCA, naquele momento, pelo gráfico apresentado pelo secretário, e aí considerou esse índice de 10% corrigido com a inflação. Assim, lógico que no momento de inflação, onde um combustível, né, tá todo momento pegando, a gente todo momento tem esse aumento, e também o mercado hoje alimentício, né, poxa vida, toda hora a gente vê os índices dos produtos sendo aumentados, é ruim, fato né, é ruim. Porém, a tendência também é que seja feita de forma escalonada. É melhor do que aquele caso de 100%, até mais que 100%. Então, alguns setores da sociedade que eu andei conversando, principalmente comerciantes, aceitam realmente se você faz escalonado. Agora, esse de fato vem a correção pelo IPCA, porém, a planta genérica ainda precisa ser corrigida ao longo dos anos e aí eu acredito fortemente que precisa ser feita uma discussão com a sociedade civil e aí fazer um planejamento de ano. Se vai ser 5% ao ano, que seja 5% ao ano, mas não dá para
de repente passa a gestão do prefeito Paulo Serra sem a correção, porque se você olhar, o custo cidade aumentou demais e a arrecadação você não aumentou, então as pessoas continuam pagando. Hoje o IPTU no litoral é totalmente defasado, é muito mais alto com relação à cidade de Santo André, por exemplo. Porém, também está errado quando você resolve, de repente, do nada, você colocar aquele erro. O certo seria se no governo do Celso Daniel, a partir daquele governo, né, e não foi ele o erro, pelo contrário, ele corrigiu naquele momento, mas os prefeitos que vieram na sucessão dele, né, antes do prefeito Paulo Serra, tivessem já resolvido esse problema, e aí a cada ano você vai corrigindo pela inflação esses índices. Então, teria resolvido. Agora, a gente ainda continua com o problema, apesar dessa correção. Então, ainda vai ter uma discussão para frente, porque hoje a cidade tinha quando o prefeito Paulo Serra assumiu o governo, com índices de dívida muito grande, a curto, médio e longo prazo, né, nós tínhamos, ele conseguiu ressignificar essas dívidas, subir a classificação econômica de F para, aliás, de D, a última é E, né, de D para B, conseguiu subir a classificação. Isso, você traz uma credibilidade para a cidade e maior investimento, até aí está ok. Porém, você precisa continuar ainda pagando as dívidas da cidade. Hoje o que tem sido feito muito é protelar essas dívidas. Tem sido quitadas? Tem, mas muitas também a título de empréstimo. Então, e a Câmara Municipal tem ajudado nesse processo de pedir empréstimo toda hora, porque o prefeito precisa fazer a cidade andar também e fazer os investimentos. Mas isso, olhando com a visão de futuro, é um problema para a cidade, porque você sempre está, né, ali alimentando a dívida. Sem dúvida. E aí vem a questão do quão importante é você governar junto com uma Câmara, junto com uma maioria de uma Câmara que seja aliada, ou que pelo menos o presidente da Câmara que fale o mesmo discurso ou a mesma língua, no caso, que o prefeito da cidade, né? Muitas vezes, assim, isso honra seja feita, né? O prefeito nunca pediu que eu fizesse um discurso A, B ou C. Pelo contrário, às vezes eu ligo pouco, para falar a verdade, porque ele sabe que liga para questões críticas. Mas, assim, é pontual. E às vezes eu ligo para fazer a crítica, justamente. Ele respeita, ele aceita, sabe da nossa independência de poderes. Lógico que por ser base de governo, muitas vezes ele pede para votar o projeto dele e é natural. Mas eu consigo respeitar muito também a oposição. Então, não dá para dizer que não tem diálogo com a oposição. É por isso que eu tenho clareza que a minha condução à presidência da Câmara se deu a 2017, 2018, quando eu fui líder do governo dele e dialoguei muito com a oposição. E a própria oposição pediu que eu fosse o candidato a presidente naquela questão, porque eu acredito, os jornais, por exemplo, os veículos, eu sou jornalista, né, então eu defendo muito a bandeira da imprensa, né? Eu acho que precisa ser respeitado o diálogo das instituições. Então, os veículos têm que ter informação, a comunicação, não tem aquela coisa tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Odeio Nada a Declarar, né? E a gente fazia parte dessa comunidade. E eu acredito muito nisso, da transparência das relações. E a comunidade tem que participar, as instituições têm que estar próximas, seja o Poder Judiciário, Executivo, as igrejas, enfim. E aí a imprensa faz muito esse papel. Então, eu ainda sonho cada vez mais com a cidade que vai ter cada vez mais diálogo, trazendo a população para o centro do debate. No meu mandato, eu criei um projeto chamado Somos Parte. Quem quiser acessar o site somosparte.com.br, que é justamente você traz nichos de atuação, cada um com a sua expertise. Eu não sou obrigado a saber tudo, mas cada um traz a sua experiência para a gente poder discutir. Agora, vereador, para que a gente possa finalizar, fechar aqui a nossa entrevista, que eu também sei que o senhor tem horário, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre os projetos do seu mandato, porque embora o senhor seja o presidente da Câmara, ainda existe um mandato em vigor, né? Toda uma comunidade que depositou ali os votos e tem essa demanda local, que é o próprio papel do vereador. Exatamente. Eu tenho atuado muito, assim, acompanhando as ações do Executivo, né? Agora, com a ausência de uma liderança do governo, tenho ajudado bastante o prefeito na articulação com os vereadores, nesse sentido do diálogo. No meu mandato, eu tenho feito muito essa integração. Eu criei um aplicativo do meu mandato, então, o Somos Parte, o primeiro vereador a criar um aplicativo para dar mais transparência por conta dessa via de comunicação. Às vezes eu quero
parar a Câmara para fazer só comunicação, né? E aí eu tenho trabalhado muito nessa questão, mas principalmente a defesa da mulher, essa defesa da Procuradoria da Mulher, que a gente batalhou muito para que acontecesse, a questão da acessibilidade, então eu tenho vários projetos voltados para essa área, inclusive criamos agora a hashtag para cego ver, que é um projeto que já existe para você traduzir as imagens que você vê da imprensa local, do Executivo e também da Câmara, para você levar informação para a população surda. Então tem algumas inovações que eu criei também no mandato de vereador que tem contribuído muito com as ações tanto do Executivo quanto do Legislativo. Nós conversamos então aqui com o Pedro Bottaro, que é vereador e presidente da Câmara de Santo André e tem feito aí com maestria, né, Bottaro, essa interlocução aí, não só, como você mesmo disse, entre os vereadores de situação e de oposição, mas também com o próprio Executivo. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, agradeço a todos que estão acompanhando a gente no J+. Muito obrigada. E agora, antes da gente chegar ao final do jornal de hoje, nós temos um recadinho, porque hoje, a partir das 9 horas da noite, tem Futebol Mais Debate, aí então com Carol Bernardi, Daniel Rella, Carlos Carreiras, que recebem o time do Na Geral, que vai comentar tudo sobre a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na grande final da Libertadores, além do Corinthians, Santos, São Paulo. Então você tem que ficar ligado a partir das 9 horas aqui na TV Mais ABC. E antes de nós nos despedirmos, é claro, né, a gente faz aquele convite de sempre para que você possa acessar as nossas redes sociais, nosso site tvmaisabc.com.br, nosso Instagram e Facebook, TV Mais ABC, que você fica por dentro de todas as notícias, não só da nossa região do ABC, mas também do Brasil e, por que não, do mundo, tecnologias e muito mais. Então, agradeço muito sua companhia até aqui nessa noite de segunda-feira e até amanhã.